Em caso de força maior, devidamente comprovada, a duração da jornada de trabalho do motorista poderá ser elevada pelo tempo necessário para sair da situação extraordinária e chegar a um local seguro do seu destino. Força maior já existe na CLT, foi colocado aqui. Agora, é uma coisa que eu acho que vai dar muita discussão, porque o que é força maior? Né? O pessoal fala em roubo de veículo, tá, que foi falado aqui. Tá. Hoje, o roubo de veículo é considerado força maior. O assalto é considerado força maior. Não é? Mas, para essa situação, o que pode ser considerado força maior? Uma queda de barreira é uma força maior. Então, caiu uma barreira até o veículo sair daquela situação que ele ficou preso em virtude de uma queda de barreira, ele está numa situação de força maior. Mas trânsito na marginal não é força maior. Só para deixar, desde o início, um entendimento, uma visão clara de uma coisa e de outra, né, porque isso vai dar, realmente, algumas discussões. Não será considerado como jornada de trabalho, nem se gerará o pagamento de qualquer remuneração, o intervalo de repouso diário, aquele de 11 horas, esse tempo não será considerado como jornada de trabalho, a não ser o tempo restante que será considerado de espera. Então, o motorista, isso aqui foi colocado aqui para atender uma reivindicação do pessoal de transporte, principalmente do Amazonas. Os veículos seguem embarcados nas barcas, ele põe em Manaus e desce em Belém, o motorista vem junto, e aí qual é a situação desse motorista? Então, para regular essa situação, se colocou aqui. Não para não ficar só na questão da barca do Amazonas, se colocou embarcado de uma forma geral para resolver amanhã a possível situação de embarque num trem, outras hipóteses em que ele possa seguir embarcado. Ou no Zeppelin, né, que o Mira não está aí, mas o Zeppelin que ele tanto fala. Tal. Outras condições específicas de trabalho do motorista profissional, desde que não prejudiciais à saúde e à segurança do trabalhador, incluindo jornadas especiais, remuneração, benefícios, atividades acessórias, e demais elementos integrantes da relação de emprego poderão ser previstos em convenções, acordos coletivos de trabalho, observadas as demais posições desta consolidação. O F fala que a convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas por 36, desde que mediante negociação coletiva. Isso aqui houve também muito empresário dizendo que era importante a possibilidade da jornada de 12 por 36. Na discussão com os empregados com o Ministério Público, a autorização pura e simples na lei não foi admitida. O Ministério Público não queria admitir nem que isso constasse de negociação coletiva. Depois de muita discussão, se admitiu isso, mas mediante negociação coletiva, em razão de especificidade ou de sazonalidade de transporte, aí, então, os sindicatos vão ter que avaliar e negociar para possibilitar o uso desse tipo de jornada. E no G, tem uma disposição que é também cheia de contestações e discussão aí. Ele trata da proibição da remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem, natureza ou quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, se essa remuneração ou comissionamento comprometer a segurança rodoviária ou da coletividade, ou possibilitar a violação das normas da presente legislação. Então, o grande questionamento aqui que surge geralmente é o seguinte: a gente sabe que no setor existe a prática de pagamento de comissão, se a lei está proibindo o pagamento de comissão. Não, ela não está proibindo o pagamento de comissão. Ela está proibindo o pagamento de comissão que sirva para colocar em risco a coletividade, a segurança do trânsito. Então, não é que esteja proibido o pagamento de comissão. Não é? Então, o próximo seria o H. Outras condições específicas podem ser previstas em negociações coletivas de trabalho, observadas as condições, as posições da CLT. Então, aqui é uma norma também mais aberta, em tese pode negociar praticamente tudo, mas observando as regras que existem na CLT. E essa regra aqui foi colocada porque, das discussões com os empresários, são tantas as situações especiais colocadas na mesa, que não tem condições de fazer uma lei, um artigo para cada uma delas. Não é? Então, se deixou isso para negociação coletiva, para resolver qualquer situação específica que não esteja contemplada na lei, ou que não se adapte, não se ajuste às regras gerais que estão estabelecidas aqui para o transporte de longa distância, o transporte especiais. O artigo 71
trata do intervalo de descanso, mas ele tem aplicação ao transporte no setor, empregados no setor de transporte coletivo de passageiro. É questão lá de intervalos, mas é específico do segmento de passageiros. Como nós estamos falando aqui para o pessoal de carga, acho que basta saber que ele tem aplicação somente para os transportes de passageiros. E o artigo 5º, então, começa a mudar o Código de Trânsito. Ele acrescenta o artigo 67A, B, C, e diz que é vedado, o primeiro diz que é vedado ao motorista profissional no exercício de sua profissão e na condução de veículo mencionado no início do artigo 105, dirigir por mais de 4 horas ininterruptas. Essa é a regra geral, ele não pode dirigir mais de 4 horas. Qual é esse motorista profissional abrangido aqui pelo Código de Trânsito? É aquele que dirigiu os veículos do artigo 105 do Código, inciso 2. Caminhões de mais de 4,5 toneladas e veículos de passageiro com mais de 10 passageiros. Será observado intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas ininterruptas na condução do veículo, sendo facultado o fracionamento do tempo e o intervalo de descanso, desde que não completado as 4 horas. Aquilo que está lá na jornada de trabalho se repete aqui, e aqui se aplica o autônomo. A diferença é que o Código de Trânsito é uma regra de trânsito que deve ser observada por todo e qualquer motorista, seja ele empregado, seja ele autônomo. Em situações excepcionais de inobservância justificada em tempo de direção estabelecido no CAPT, e desde que não comprometa a segurança rodoviária, o tempo de direção poderá ser prorrogado por até 1 hora, de modo a permitir que o condutor e o veículo de sua carga cheguem a lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados. Então, aqui já surgiu uma discussão, e eu acho que com razoabilidade, não é? O motorista autônomo, então, pode dirigir 4 mais 1, o empregado não, é verdade, né? Porque a regra do empregado está lá na CLT e não tem essa exceção aqui lá. O condutor é obrigado a, dentro do período, a não ser numa situação de emergência, que aí lá ele pode dirigir também mais aberto ainda. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar um intervalo de, no mínimo, 11 horas de descanso, podendo ser fracionado em 9 mais 2 horas. Então, o motorista pode dirigir, durante o período, ele é obrigado a observar um intervalo de 11 horas, mas ele pode fracionar, descansar 9, né, mas tem que descansar as outras 2 horas no mesmo dia. Então, no mesmo dia, ele não vai poder deixar para o dia seguinte esse período de descanso de tempo de direção. E entende-se como tempo de direção ou de condução o veículo, quando o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em curso, ou seja, quando ele estiver dirigindo um veículo em movimento, né? Ele pode descansar no próprio veículo, desde que seja dotado de locais apropriados para a natureza e a duração do descanso exigido. Ele somente pode iniciar a viagem com duração maior que um dia, isto é, 24 horas, após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no parágrafo 3º, que é aquele intervalo de 11 horas. Não pode iniciar uma viagem sem ter cumprido um intervalo de 11 horas. Ou de 9 horas e fracionar para descansar 2 horas no mesmo dia. Mas não pode começar a viagem. O que é o início de viagem que está aqui previsto? É aquele que o condutor, a partida do condutor, logo após o carregamento do veículo. Porque se uma viagem de 5 dias, de 6 dias, no dia seguinte, ele reinicia a viagem. Ou então, as partidas subsequentes são consideradas como continuação da viagem. O início da viagem é quando ele carrega e sai. É ali que o embarcador, o transportador, tem que ter o controle sobre esse início de viagem. Porque o parágrafo 7º diz que nenhum transportador de carga ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de carga, permitirá ou ordenará qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, então no caso do autônomo também, que conduza veículo referido sem observância do disposto no parágrafo 5º. Então, você não pode ordenar e não pode permitir que ele comece uma viagem sem observar o tempo de direção. Essa é uma obrigação de todo mundo que está aqui, do embarcador, do consignatário. O parágrafo 8º que foi vetado, ele dizia que era responsabilidade de todos esses agentes aí,
civil e criminal do que adviesse se ele permitisse o motorista sair sem cumprir o intervalo de descanso. Como foi vetado porque falava lá em responsabilidade criminal, que no entender do Executivo não poderia ser genérica como estava, e eu fui obrigado a concordar com o veto, mas a responsabilidade civil, para mim, permanece, porque como cria um dever, uma obrigação, né, todo aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outro fica obrigado a indenizar. A responsabilidade civil permanece. O motorista profissional na condição de condutor é responsável por controlar o tempo de condução estipulado no 67A. Então, aqui, por isso que eu falei que a Scania poderia fazer um aditamento na cartilhazinha. O bom motorista é aquele que cumpre o 67C. Ele é responsável por controlar o tempo de direção, né? O condutor do veículo responderá pela não observância dos períodos de descanso estabelecidos, ficando sujeito às penalidades daí decorrentes e prevista nesse código. Então, ele está, inclusive, se não fizer o controle, sujeito às punições, à penalidade, que são essas, né? Se ele deixar de cumprir, ele pode ser multado, a infração é considerada grave, vai para a carteira a anotação de penalidade grave, sofre uma multa, e, além disso, a retenção do veículo para o cumprimento do tempo de descanso aplicável. Então, se ele correr, deixar de fazer o descanso, para chegar mais rápido, o guarda pode parar e falar, agora você vai descansar às 11 horas que você não descansou, vai ficar parado aí 11 horas. Né? E o artigo 6º acrescenta um parágrafo único ao 145, a respeito de curso especializado. Aqui é para permitir ao motorista que tenha sofrido infração que possa realizar curso para mudança de carteira, para renovação da habilitação, que hoje ele estaria impedido até de fazer o curso, né? Então, o objetivo aqui foi uma reivindicação também dos empregados, que foi colocada na lei e que acabou sendo aprovado, né? O restante aqui está praticamente tudo vetado, exceto o artigo 9º, que fala das condições sanitárias dos locais de carga, descarga. Isso aqui era em virtude dos pontos de parada, que estão previstos aí, pontos de parada e de apoio, né? Mas abrange também os locais de terminais de cargas, da empresa, da aduana, do porto, do embarcador. Todos eles têm que seguir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, a lei repete uma obrigação, que, se já existe norma regulamentando, deve ser seguida. Então, ela simplesmente reforça aquilo que já está previsto na legislação. O 12, que foi vetado, é importante destacar, com o veto, aí entra uma regra geral de direito, na lei de introdução ao Código Civil, dizendo que, quando a lei não estabelece outra forma de vigência, né, aplica-se aquela regra geral, ela entra em vigor 45 dias depois da publicação, e vai ser, então, a partir do dia 17 de junho. Essa apresentação é genérica, para todo mundo ter um conhecimento da lei, e nós estamos aqui à disposição para responder as perguntas que vieram, que parece já começaram a chegar e ser selecionadas ali pela nossa colaboradora, a doutora Judete. Muito obrigado.